Boa noite, boa noite. E chegou o momento da nossa live. Enquanto aguardamos o Instagram comunicar para as pessoas, vamos entrar em conexão com o nosso corpo. Através dessa música. Boa noite, Sandrinha, querida. Bem-vinda, meu amor. Deixa eu te cumprimentar, meu anjo. Que bom você aqui. Eu fico muito feliz. Muito importante a gente entrar em contato com o seu corpo. Eu sou uma prova disso, não? Que apesar que eu trabalho com isso, não? De estar mais consciente e escutar as mensagens que o nosso corpo fala, eu acabei também adoecendo. Eu estou aqui reclusa, com um certo mal-estar, mas presente para poder compartilhar com vocês esses grandes ensinamentos que o Sérgio vai nos trazer. Nós falaremos um pouco de Ayurveda. E aqui está o Sérgio, querido. Deixa te receber já. Obrigada, Sandrinha. Obrigada. Olá! Oi, Serginho, querido. Tudo bem? Bem-vindo, amor. Bem-vindo. Eu estava mostrando aqui alguns livros, não? Maravilhosos do que será falado hoje. Ótima obra. Danilo Carneiro, um dos pioneiros do Brasil Deepak Chopra, um ícone também da Ayurveda no mundo, né? Pois é. Excelente obra. E aqui, pense magra e emagreça. Quantas coisas, a gente vai se empolgando não, com os livros. Tudo bem, Serginho? Tudo ótimo, e com você? Tudo jóia, bem-vindo, bem-vindo. Tá aqui a Sandra, minha querida. Estamos aguardando aí o Instagram comunicar um pouco mais as pessoas. Mas enquanto isso, você gostaria de se apresentar para que já fique gravado ou prefere esperar e a gente vai mais tarde fazer as apresentações? Tá ótimo. Meu nome é Sérgio Manitelli, como a Helena já colocou, né? E nós nos conhecemos na formação em consciência sistêmica com o Fernando Freitas, Dr. Fernando Freitas de Ribeirão Preto. E dali nossos caminhos se cruzaram, né, Helena? Nos tornamos amigos, companheiros de constelação familiar, e agora estamos nos tocando de novo na yoga e na Ayurveda, né? O senhor está com um projeto aí muito bonito e que espero vitorioso para esse ano, né? Já teve uma vitória ano passado, que foi abandonar a dependência da nicotina, né? E agora... Pois é.
E agora está o compromisso do emagrecimento e que eu estou levando muito a sério, não? E acredito que esse compromisso principalmente vem da aceitação, não? E o respeito pelo nosso corpo. Aceitação pelo amor ao nosso corpo, não? E o respeito. E eu estava comentando como que isso é importante, apesar que eu estou trabalhando com isso, eu passei batido, não? Os sinais que meu corpo estava me dando e que eu estava precisando de descanso. E acabei ficando doente e eu estou aqui, só descansando, só dormindo durante o dia, a tarde, a noite, que a sensação do corpo está muito, muito ruim, não? Dor de cabeça. Foi negativado o teste, não? Saiu negativo o teste de Covid, mas a médica hoje me falou que foi muito cedo que eu fiz o exame e assim que amanhã estou novamente fazendo esse exame para verificar se isso é a influenza ou se é o Covid, não? De qualquer maneira, o corpo está me pedindo descanso. E aí, faço voto. aproveitando o gancho. Acredito, faço voto que não seja Covid, influenza, ou nesse momento de pandemia que consigamos aí passar aí em branco. Mas é o que você falou, eu acho que é o primeiro ponto que a gente estimula na Ayurveda. É a autoobservação. Como eu estou? Como está meu corpo? Ter o hábito de fazer essa leitura. Todo dia pela manhã, ou de tempos em tempos durante o dia, para também nos corregular. Como eu estou? Como eu estou me sentindo? Como o meu corpo está? Que emoção que eu estou expressando? Tem algum incômodo no meu corpo? Se auto-observar. Porque quando nós adotamos esse hábito, nós criamos um trilho neural que nos permite ir aprimorando essa habilidade, como qualquer outra, né? Quando aprendemos a escrever ou dirigir, no começo temos que fazer um esforço consciente para que aquilo aconteça, estamos aprendendo, mas com o tempo, esse trilho neural que se forma nos permite, de uma maneira até certo ponto automática, ter essa percepção de uma forma mais apurada. E esse é um dos pontos que a Ayurveda nos estimula, é fazer essa leitura, nos lermos todos os dias. Nosso corpo é nosso livrinho de cabeceira. Olhamos para ele e sentimos o que ele necessita que façamos para que ele fique bem. Como você agora colocou. Eu senti um incômodo, desconfiei que eventualmente pudesse ser Covid ou influência, mas eu não consegui fazer o exame por uma questão de tempo. Ok, mas o que eu posso fazer para ficar bem? Eu não sei o que é, eu não sei o que vai ser, mas eu consigo sentir o que tá acontecendo comigo agora, e eu tenho meios porque o meu próprio corpo me orienta. Eu estou cansado, eu preciso repousar, ou eu estou muito tempo repousado, eu preciso me ativar um pouquinho mais, eu preciso me atentar para a minha respiração, respirar um pouco mais profundo, para poder relaxar, porque existe uma tensão no meu corpo. Como eu estou? Então, essa auto-observação é um filtro que a Ayurveda nos dá. E eu acho que esse é um ponto bacana para a gente começar, Helena, porque a gente já coloca como enquadra e contextualiza o tema. Porque onde o Ayurveda se insere hoje em dia? O Ayurveda é uma prática médica que surgiu no Vale do Indo. Existe uma controvérsia,
existe uma cosmologia ayurvédica, existe uma historicidade do Ayurveda. Historicamente, existe uma divergência exatamente onde o Ayurveda surgiu. Mas o que se sabe é que surgiu em torno de 3 a 4 mil anos, próximo ao Vale do Indo, isso é em alguma medida pacífico, e o que ele nos fornece é um novo paradigma, ou um antigo paradigma, né? Porque o paradigma atual alopático, ele vem muitos anos depois. Ele nos traz um filtro para olhar para a realidade, para olhar para nós mesmos, para olhar para o que acontece no mundo externo e também no nosso mundo interno. De forma que é diferente do novo modelo médico. Por exemplo, eu fazia uma cirurgia, determinada cirurgia é feita, e aí se aprimora a técnica e em vez da incisão funda e prolongada, grande, se faz por laparoscopia. Se cria um novo modelo para fazer a mesma coisa. O Ayurveda não é isso. O Ayurveda é um outro paradigma, de modo que as bases científicas do Ayurveda são diferentes da base científica da alopatia. Você um novo filtro para olhar para a realidade a partir de um outro lugar. A medicina de hoje, ela vai separando, não, o corpo como o especialista de cabeça e pescoço, o especialista de braço, até o próprio fisioterapeuta, não? O especialista de ombros e braços, o outro de joelhos, pernas, outro de bacia. Então, a medicina realmente ela não olha o ser humano como um todo, integrado, não? E enquanto a Ayurveda e outras medicinas, não, olha o ser humano como um todo e principalmente o quanto as emoções influenciam em todo o corpo, não? Sim, sim. No Ayurveda, como você colocou, ela é uma medicina holística. Então, ela trata o ser humano como sua inteireza. Para o Ayurveda, o ser humano é muito mais do que uma junção de fígado, tireoide, pâncreas, cabeça, músculo, tendão. Existe algo mais no ser humano. Algo que anima o ser humano. Existe uma alma, existe um espírito, o Atman. Na Ayurveda, nós chamamos o Atman. Aquilo que dá vida. É diferente pegar. No modelo cartesiano, você pega um relógio, divide o ponteiro, a bateria, a pulseira, depois você junta tudo de novo e o relógio funciona. Se você separa o ser humano, tira o pulmão, tira o pâncreas, tira o estômago, e junta tudo de novo, o ser humano não funciona. Porque o que anima o ser humano é o Atman. E nós, não em tom de crítica, mas em tom de uma constatação, porque a ciência cartesiana é inegável o avanço que ela nos trouxe. Tecnológico, de procedimento. Como eu disse, é uma outra forma de olhar para o mundo. Mas são formas que, como a gente aprendeu na constelação, não se excluem, mas se complementam. E nesse compasso, Helena, eu acho que foi muito feliz a legislação brasileira ao inserir a Ayurveda entre as práticas integrativas e complementares. Porque coloca o terapeuta e o médico ayurvédico lado a lado com o médico alopático e o cliente a encontrar uma solução para aquela queixa, para aquele sintoma que o cliente nos traz. E cada qual, dentro da sua condição, dentro do seu filtro, dentro da sua ciência, com as ferramentas que possui, pode colaborar para que aquele resultado aconteça. Pode falar. Não, eu queria que você comentasse, por exemplo, dessas
digamos, forma que podem prejudicar quando a gente começa a isolar partes ou a excluir, como você bem falou, que na constelação sistêmica a gente não exclui, sino que aceita, respeita, tudo bem, sabe? Mas a gente não exclui. Então, como que isso pode nos prejudicar no funcionamento do corpo, no dia a dia e para chegar à hora do descanso? Ok. Para contextualizar, para trazer esse aspecto que você está me perguntando, eu queria colocar uma base, como eu disse anteriormente, a Ayurveda é um paradigma diferente, não é só um modelo médico diverso, é uma forma de olhar, é um paradigma com bases filosóficas diferentes. Então, para a Ayurveda, o ser humano ele tem 3 fatores, que em sânscrito, 3 humores biológicos. São conhecidos como Kapha, Pitta e Vata. De uma forma, grosso modo, para que possamos entender e trazer uma base ayurvédica para quem está nos escutando e não tem nenhum conhecimento sobre a medicina ayurvédica, o humor Pitta se relaciona aos processos metabólicos do organismo. Então, por exemplo, suco gástrico, suco duodenal, são todas manifestações de Pitta no organismo. Kapha é o fator somático. Então, a gordura, o tecido, em via de regra, é formado... A Ayurveda reconhece 7 tecidos no organismo, 5 deles são formados por Kapha, por esse princípio somático. E Vata é o princípio que não se encontra no corpo físico, mas é fácil de perceber. É aquele princípio que quando você pega o coração, o impulso elétrico, e não é um nervo, mas o impulso elétrico que passa pelo nervo é Vata. Então Vata não está no corpo físico. A bainha de mielina é Kapha. Assim, o impulso sináptico é Vata. Então a gente tem uma energia, existe um fator que não se encontra no corpo físico, mas que anima tanto o nosso humor metabólico, o princípio metabólico, como o princípio somático. Da mesma forma, na mente. Na mente existe 3, a Ayurveda considera 3 fatores principais. Ela chama em sânscrito de trigunas. As trigunas são tamas, rajas e sattva. Sattva é o brilho natural da nossa mente. Tamas é aquele estado que a gente se coloca. Eu não como mais carne, mas eu vou usar um exemplo que bastante gente aqui vai conhecer. Quando você come uma feijoada completa, que você tem uma letargia, um empachamento, isso é um estado mental tamásico, um estado depressivo. E o estado rajásico é aquele estado de quem tomou muito café, está agitado, corrido. Aí, os textos clássicos ayurvédicos vão dividir a insônia, ou melhor, os distúrbios que eles chamam na classificação do texto base, que é o Charak Samhita, é um texto de 4.000 anos atrás, das causas dos distúrbios neuropsiquiátricos. Então, tem distúrbios com causa exclusivamente somática, distúrbios com causas que são somáticas e psiquiátricas e psicológicas. Daí o Charak usa o termo neuropsiquiátrico, porque neuro está se referindo ao corpo físico e psiquiatricamente. É a forma como ele se refere. E as doenças, as patologias são exclusivamente psiquiátricas. A insônia, tanto para o Charak como para o Churuta, que são dois dos primeiros e dos principais médicos ayurvédicos, a insônia tem uma causa somática e também uma causa psiquiátrica.
Então, como que a gente pode olhar para a insônia? Por um filtro ayurvédico. A insônia sempre vai ser uma queixa sobre a qualidade do sono. Ela pode ser, eu posso ter uma dificuldade para começar a dormir, eu posso ter uma dificuldade para manter o sono, ou eu posso acordar muito cedo, a insônia terminal. Antes de completar o ciclo total do sono, eu acordo. Eu durmo poucas horas. Então, são três condições que estão enquadradas dentro do ciclo insônia. Queria falar alguma coisa? Não. Que você deu uma pausa aí. Então, são três condições para que você voltaria a repetir. Antes, ter dificuldade de pegar no sono. Isso. Ter a dificuldade de começar a dormir. Isso. De pegar no sono. Essa é uma forma de insônia. A segunda forma de insônia é eu não consigo me manter dormindo. Eu acordo várias vezes durante a noite. O sono fica muito superficial. É aquela pessoa que fala assim, qualquer barulhinho me acorda. Ela dorme num horário adequado, ela dorme uma quantidade de horas adequada, mas ela não aprofunda o sono. E o terceiro é aquela pessoa que ela pega no sono, ela aprofunda o sono, mas ela acorda lá no final entre 4 ou 5 horas da manhã e ela não consegue mais dormir. Essas seriam as três formas como o Ayurveda olha para a insônia. A Sandra está dizendo que ela acorda às 3 da manhã e não dorme mais, que ela tem insônia, não? A terceira opção que você está explicando. Isso. Na terceira opção é um desequilíbrio daquele fator que eu disse no começo, que não se encontra no corpo físico, é um distúrbio de Vata. Então, a Sandra acompanha a live, que no final, eu espero, se a gente tiver tempo, né, Helena? Porque o Instagram tem uma limitação. Quando entrar na parte de tratamento, colocar como a Ayurveda e as ferramentas da yoga, porque são ciências irmãs, oferecem para cada tipo de insônia, para cada um desses tipos. O que eu acho que seria para demonstrar um pouco que eu estou falando, ficar só num exercício muito teórico, Helena, eu trouxe aqui uma tradução do Charak Samhita, o texto que eu falei de 4.000 anos atrás. Eu vou até fazer a colinha, porque eu não sei ler em sânscrito. Peguei esse texto, queria agradecer a doutora Suzanena, que durante a formação passou para a gente as traduções do Charak Samhita, e ver como a importância que ele dá para o sono. E como que a ciência, a alopatia, a ciência moderna, tem um olhar, de alguma forma, sinérgico com o que o Charak está colocando. Então, no texto do Charak Samhita, no Sutra Sananda, Sutra em sânscrito significa aforismo. É um conceito pequeno, mas que traduz, uma frase pequena que traduz um conceito muito profundo. Então, Sutra. No Sutra 21, aqui ele vai falar das contraindicações do sono durante o dia, e ele tem um verso, um slogan que eu separei aqui para você, porque é o papel do sono na obesidade. Ele fala assim, 4.000 anos atrás, até 4.000 anos antes de Cristo. Assim como a dieta adequada, o sono adequado também é essencial para a manutenção do corpo. A corpulência e o emagrecimento são especialmente condicionados à dieta e ao sono adequado ou inadequado. Aí ele vai falar aqui das medidas para induzir um bom sono e das causas da insônia. Mas eu queria trazer um outro aspecto, ele colocar aqui, ó, os efeitos do sono, no verso 36 a 38. Felicidade,
limpeza, nutrição, emagrecimento, vigor, fraqueza, vitalidade, esterilidade, conhecimento, ignorância, vida e morte. Tudo isso pode ocorrer dependendo do sono adequado ou inadequado. Como uma noite de destruições, o sono excessivo e fora do horário e a vigília prolongada tinham a felicidade e a longevidade. O mesmo sono, se apropriadamente satisfeito, produz felicidade e longevidade nos seres humanos. Então, você percebe que há 4.000 anos atrás já havia uma percepção desses yogis, desses vários ayurvedas, que a alimentação é tão importante quanto o sono. Ele coloca a alimentação e o sono no mesmo grau de importância. Exatamente. Eu acho que a gente não percebe, não, mas o quanto que a gente pode observar quando, por exemplo, viaja, que muda o fuso horário, a dificuldade que nós temos de nos adaptar a um novo fuso horário. Até eu estava lendo que é muito mais fácil a gente se adaptar a um fuso horário hacia o oeste que hacia o leste. É muito mais fácil a gente dormir até mais tarde do que tentar dormir mais cedo, não? Nós precisamos em torno de 4, 5, até 7 dias para realmente nos ajustar ao novo fuso horário. Então, isso nos tira a concentração. A falta de sono nos provoca um estresse. E esse estresse é o que nos leva realmente a querer comer. Então, a gente compensa o sono com a comida. E por geral, não é uma comida que a gente procura que seja saudável. Não, vou compensar comendo salada, ovos, ou sei lá, alguma coisa que seja um alimento natural e saudável. Não, a gente busca o que eu chamo de comida chatarra, não? Comida lixo, que vem em pacotinhos, aquelas coisas extremamente salgadas ou extremamente doces, cremosas. Então, obviamente, que nesse estresse que a gente não vai percebendo, vai comendo, e não percebe da quantidade que está ingerindo, como está comendo, quanto está comendo e a valor calórico disso, não? Então, realmente influencia demais na parte do peso e sobrepeso, não? E também da mesma maneira, desculpa te cortar, pode ir. É muito engraçado porque as pessoas que estão no sobrepeso, elas buscam a comida para comer. E as pessoas que estão muito magras, com a falta de sono, cortam o apetite delas. E elas não comem. E cada vez emagrecem mais. Por isso, a importância, não, de uma boa noite de sono e ter uma rotina, não, com o sono. Sim. Sim. Perfeito o que você falou. Eu vou pegar o gancho para trazer a fisiopatologia da ciência moderna sobre o sono, que é justamente um aspecto, como você muito bem colocou, Helena. A falta do sono é extremamente estressante para o organismo. Qualquer pessoa, como você descreveu, o efeito jet lag, do fuso horário, né? Como que a pessoa que passa por uma viagem longa, 10, 11 horas de fuso horário, percebe isso no corpo. Quando você fica 1 dia e meio, não precisa completar 2, 36 horas sem dormir, percebe isso no corpo. Muito método de tortura consistia em não permitir que a pessoa dormisse. Porque a falta do sono é um fator extremamente estressante para o organismo.
E o estresse tem uma fisiologia própria, ela tem duas fases. Numa primeira fase, o corpo sob estresse ele produz adrenalina e depois cortisol. Então, quando você está submetido a uma carga de estresse, ativado, resposta de luta ou fuga, é como se você estivesse tomando uma injeção de cortisona. E aí, como você muito bem disse, essa energia vai ser feita o quê com ela? Se você não usa essa energia, ela vai ser armazenada no organismo em forma de gordura. E aí que eu entender muito como que me traz, se eu tenho que tentar trazer para o ayurvédico, como o Charak falava, que o sono tem um efeito anabólico e a vigília tem um efeito catabólico. Então, quando a pessoa não dorme, ela vai perdendo, ela vai enfrentando o estresse, perdendo tecido. E tendo essa ingestão de energia. Então, a correlação, o Charak fazia isso há 4.000 anos, entre a insônia e a diabetes. Então, a pessoa não é diabética, mas por não dormir, por essa resposta fisiológica, ela aumenta a glicemia no sangue e ela passa a ser diabética. Exato. Ou ela já é diabética e ela agrava o estado dela, por falta de sono. Eu acho importante que as pessoas entendam. Não? Eu acho que mais que nada isso é autoconhecimento. O nosso corpo, quais são as necessidades do nosso corpo? É a alimentação, excreção, hidratação. Me ajuda aí? Hidratação, movimento, o corpo precisa se mover, e o descanso, que a gente não considera esse fator, e a importância que tem o descanso no corpo do ser humano, mas um descanso que seja programado, não? Porque não adianta eu estar dizendo, bom, eu dormi 2 horas à noite, aí eu vou pegar um cochilo no meio da manhã, outro cochilo no meio da tarde. Gente, aí que bagunça totalmente o nosso corpo, ele já não entende, não? É quando que é a hora que ele precisa trabalhar e reparar os tecidos e realizar as coisas. E ao mesmo tempo, ele precisa desse momento, não? Porque é o momento que o corpo relaxa, o sangue, o corpo fica mais frio, não? Até o metabolismo fica mais lento. Tudo tem, não? O que a gente fala dos movimentos, as ondas durante o dia, não? É o nosso ciclo, se você me permite, né? É o nosso ciclo circadiano, acredito que você está nos descrevendo. E como que isso é de tal importância no nosso circular? Vou pegar uma frase que é muito comum de escutar, assim, ó, eu durmo 4 horas por dia e fico bem. Talvez, não sei se você já escutou, mas é muito comum a pessoa que fala assim, ou talvez assim, eu sou uma pessoa noturna, eu produzo melhor à noite do que durante o dia. O que essa pessoa tá nos trazendo é que existe um hábito e está suplantando a fisiologia dela. Ela está colocando uma construção mental, um condicionamento mental, e está obrigando o corpo dela a se adaptar, a ter um procedimento adaptogênico a esse padrão mental negativo. Porque o nosso corpo ele é programado fisiologicamente para ficar acordado durante o dia, ficar no estado de vigília durante o dia e dormir à noite. O hormônio responsável por desligar o cérebro e permitir que nós dormimos, a melatonina, produzida na glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula
fotossensível. Exato. A luz que nós percebemos nos nossos olhos são processadas via nervo óptico, no córtex occipital, mas também no núcleo acesmático, na hipófise, mas de todas as informações, a imagem que se forma em relação à vida e tal, mas parte desse estímulo também é processado na pineal para poder controlar a secreção de melatonina. Então, a pessoa que está dormindo durante o dia e que está ficando acordada à noite, ela não está tendo um sono reparador. Ela está tendo um sono patológico. Ela não está ela tá expondo o corpo dela, claro, em certa medida, se ela faz isso por 20 anos, o corpo dela já conseguiu um padrão de adaptação, a própria inteligência corporal se adapta, em certa medida, a isso, mas sempre existe uma carga alostática que está nela, por conta de um hábito. Isso tem um preço. Isso, o corpo, tem uma das minhas mestres, a doutora Suzana, ela fala assim, assinou o cheque, não tem jeito, tem que pagar a conta. Ficou acordado e dormiu durante o dia, não tem jeito. No longo prazo tem que pagar a conta. Porque essa carga alostática vai exigindo do corpo, vai desgastando o corpo para poder manter esse padrão. Aí, aproveitando esse gancho, não, eu queria falar sobre o seguinte, a importância de ter um espaço, não, criar o ambiente para dormir. Um quarto onde tem uma cama, essa cama tem que ser para dormir. A cama é para dormir e para sexo, mais nada. Não é para comer, não é para ler, não é para ver televisão. A televisão tem que estar fora do quarto. O celular, principalmente, tem que ficar longe, porque isso emite ondas e luzes que atrapalham na produção da melatonina. Então, para quem quer realmente dormir, tem que ser um ambiente que seja o máximo possível de silencioso, não? Você pode colocar, de repente, alguma música que tenha uns sons rítmicos constantes, digamos, não? Que seja... que não tem essas mudanças assim, não rock, pelo amor de Deus, sino uma música mais leve, não? E com sons assim, bem compassados para pegar no sono. Um ambiente escuro com uma iluminação especial, não? Para preparar o corpo antes de dormir, tentar... Você teria assim, algum exercício que você possa realizar antes de dormir ou não, Sérgio? Sim. É um pouco... Vou começar a entrar, então, naquilo que a gente falou, falar um pouquinho do final da live. Mas vamos trazer agora um pouco, a gente já entra no final, a gente complementa se faltar alguma coisa. Tá, só a importância de ter um espaço que seja específico para ter essa noite de sono e a gente ir acostumando, não, esse horário, esse lugar que está destinado a dormir. Perfeito, Helena. Perfeito. Eu achei... Teve uma hora que eu até dei uma risadinha, porque você falou assim, o quarto é um lugar reservado para dormir e para o sexo. Exato. E é exatamente a frase que o Charak Sarita usava no texto que eu estou me referindo aqui, de 4.000 anos antes de Cristo, ele falou assim, o quarto é para dormir e para atividade sexual. Ele colocava que a finalidade do quarto era só para essas duas circunstâncias. E justamente essa, e aí você foi muito bem quando você colocou a questão. Tirar o celular, tirar a TV, como a pineal é uma glândula fotossensível,
Os iogues recomendam até que se passe, se usa aquela cortina de blackout, para não deixar, principalmente nos centros urbanos. Porque qual que é uma das questões hoje? Nosso ciclo circadiano se bagunça porque tem muita iluminação artificial. Mesmo que a minha luz do quarto não está acesa, nos núcleos urbanos tem os neons, tem os LEDs, na rua tem o carro, que às vezes o farol, enfim. Existe uma iluminação artificial na noite, que a noite já não se torna mais tão escura. Tem até uma foto que tiraram do planeta da Terra, tal, circulou uma época na internet comparando, não queria entrar no assunto político, comparando a Coreia do Norte e a Coreia do Sul em relação à iluminação noturna. Não sei se chegou a ver essa imagem, mas aí você vê a quantidade de luz que num ambiente noturno, hoje, artificialmente, principalmente no centro urbano, a pessoa está submetida. Então, qual que é a alternativa a isso? Fecha com blackout, para isolar completamente, ficar o quarto completamente escuro. Como você tirou o celular. O celular hoje não se sabe exatamente. Tem muita pesquisa sobre o efeito das ondas 4G no organismo. Mas não se tem uma dimensão completa dos efeitos disso. A bem da verdade, ninguém sabe precisamente até onde vai. E já estamos trazendo 5G. E não sabemos nem direito o impacto do 4G. Então, tirar o celular do quarto. A própria presença do celular serve como um gatilho para aquela pessoa que não aprofunda o sono e acorda no meio da noite. O celular está na cama, é quase que involuntário pegar o celular. Tira o celular. Não faz uma leitura muito pesada, que vai necessitar a cabeça, entrar naquela. Uma leitura, se for muito leve, não comer algumas horas. Fazer a sua refeição mais pesada à noite antes de dormir. Uma das causas da insônia é o refluxo gástrico. A pessoa, quando ela fica na horizontal, o refluxo gástrico dela vai no máximo. E muitas vezes é isso que acorda ela no meio da noite. Está dormindo entre a meia-noite e as 2 horas da manhã. E ter dormido ter iniciado o sono por volta das 10, no máximo 11 horas. Porque no período de meia-noite às 2 horas, a secreção de melatonina está no seu potencial máximo. E para você ter o maior proveito disso, você tem que estar no sono REM. Então você tem que ter aprofundado o sono já nesse horário da meia-noite às 2 horas. Esse é interessante. Manter, como você disse, a cama, evitar condições estressantes. Essa é super fácil. Evitar estresse. Sérgio, me diz uma coisa. Eu li também que, por exemplo, o corpo, antigamente, não? Ele ia dormir assim que começava a escurecer, já não tinha atividade, não tinha nada. Estamos falando da nossa memória primitiva, dessa memória que ainda hoje nós conservamos, não? Estou falando daquela fase que não tinha nada, não tinha TV, não tinha essas coisas, escurecia, já o corpo ia se preparando para dormir. Tinha esses rituais de músicas, de luares, que era uma forma de ir relaxando, não? Já para prepararmos para dormir. E biologicamente era sincronizado com o movimento da Terra. No amanhecer você já começava a entrar nesse processo de despertar, de acordar. E hoje nós estamos com essa necessidade, não? Precisamos de blackout para deixar tudo escuro. E como que nós acordamos? O estado de vigília saudável, ele acontece naturalmente. Como você muito bem disse, nós somos organicamente programados para nossos ciclos internos estarem sincrônicos com os ciclos da natureza.
um dos meus professores, o Dr. José Ruguet, ele fala assim, se o homem for esperto e conhecer a Ayurveda, porque não basta ser esperto, tem que conhecer a Ayurveda, ele regula o seu ciclo interno a partir do ciclo da natureza. Porque é justamente que como você colocou, a doença não acontece do nada. Às vezes, algumas pessoas imaginam até assim, fiquei hipertenso. Sabe? A doença acontece num campo, e é o nosso corpo. Ela não surge do nada e vai para o nada. Ela acontece em razão dessa dissincronicidade entre os ritmos naturais e os nossos ritmos internos. Porque o corpo é todo, o nosso ciclo circadiano já vem naturalmente regulado com uma inteligência corporal ancestral desde o processo evolucionário. Não se tem ao certo, não é uma especulação que eu estou dizendo, não existe uma pesquisa ou algo em torno, mas se especula que a glândula pineal, no homem primitivo, ela era externa, ela era um terceiro olho, era uma que tinha a função justamente de, por ser fotossensível, regular o ciclo de vigília e sono. E com o passar da evolução, a glândula foi internalizando. Como eu disse, isso não é científico, não é pesquisa, é uma especulação entre os evolucionistas, mas dá uma dimensão disso. Mesmo que não seja esse exatamente o fato concreto do processo evolutivo, mas dá uma dimensão de como que o homem, esse aspecto mais, o nosso animal interno, esse aspecto mais fisiológico, tem que ser ouvido, tem que ser respeitado, tem que ser reconhecido. E esse animal vem trazendo dentro do DNA dele, com informações epigenéticas, uma carga de conhecimento para permitir que esse corpo hoje funcione como essa máquina metabólica. Sim, talvez o ápice da vida se manifesta no homem. A consciência se manifesta no homem como não se manifesta em mais nenhum outro animal animal, vegetal, porque a cultura permeia tudo, mas se manifesta no seu máximo esplendor no homem. Exato. E por que isso acontece? Acontece devido a um processo de evolutivo. E é um processo de milhões de anos. Por milhões de anos foi regulado por esses ciclos naturais. E agora o homem moderno se desconectou disso. Como a gente começava a falar no começo dessa live, né, Helena? A modernidade trouxe inúmeras vantagens e coisas boas. Mas esse modelo cartesiano, de certa forma, em algum ponto, também tem lacunas a serem supridas. Trouxe o homem para um lugar, mas, de certa forma, ele perdeu algo. Ele perdeu uma parte de si. Teve um preço. Como tem o livro do Carlos Castanheda, em que o xamã, Dom Juan, o que ele fazia para curar as pessoas que chegavam com queixas perante ele? Ele acompanhava a pessoa pela caverna das sombras, em que ela ia reconstruindo a alma dela. E o que se construía a alma da pessoa? Ela se conectar com isso que ela se perdeu. E uma parte disso é se conectar com o ambiente, com a natureza. Porque a natureza, a doença acontece no campo, mas nós estamos no campo também. A doença acontece no corpo, mas o corpo vive nesse mundo, está sob os efeitos da natureza. Do mesmo jeito que o fator metabólico de fita pode ser olhado, como eu disse, no suco gástrico, no suco pancreático, no suco duodenal, a gente enxerga as características de fita nesses fluidos internos. Mas a gente também enxerga as características de fita no sol. E se pegar, o sol é quente, assim como os ácidos gástricos.
Como que os yogis e os Vaidas perceberam isso? Eles perceberam isso através de atributos. Então, como nós tratamos na Ayurveda? Como que funciona o tratamento? Aí eu acho que eu já vou começar a entrar um pouquinho nesse ponto, já que encaminhou para isso. É com atributo oposto. Então, por exemplo, um processo inflamatório. Se eu tenho um processo inflamatório no corpo, eu vou ter uma tríade: calor, rubor e dor. Então, o que eu tenho que colocar para conter isso? Eu tenho algo que vai ser um efeito oposto, tem que trazer algo frio. Então, a Ayurveda trata por atributos, é uma ciência sintomática. Por isso que o Ayurveda, o Vaidya ayurvédico, ele não trata a doença, ele trata a pessoa. Porque é diferente uma artrite reumatoide em mim e em você. É diferente uma bronquite asmática em mim e em você. Apesar dos 3 fatores, Pitta, Kapha e Vata, existir tanto em mim e em você, ele existe em concentrações diferentes. Exato. Você tem mais Pitta, você tem menos Vata, mais Kapha. Então, essa determinação da constituição fisiológica da pessoa individual permite que o tratamento ayurvédico não existe um protocolo ayurvédico. Pode existir um protocolo de verificação, de diagnóstico e tal, mas o tratamento ayurvédico ele é personalizado, não pode ser feito de antemão. Então eu estou lá, por exemplo, diabetes, é descrito no Charaka que está como prameha. É uma patologia que não é muito bem a diabetes, porque, como eu disse, é um outro paradigma, não um outro modelo, mas que é possível trazer paralelos entre os mecanismos fisiológicos e os sintomas que o Charaka descreve com a diabetes. Só que o que acontece? É diferente para tratar essa diabetes em uma determinada pessoa e em outra. Então, ele traz método de diagnóstico. O tratamento, como que é? É pela observação dos atributos, de como se manifesta. Acho que eu... Só para esclarecer, para que as pessoas saibam, como que você sabe que é Pitta, Kapha ou Vata, não? Kapha e Vata. Só me corrija se eu estiver errada, não? A Ayurveda trabalha, obviamente, com todos os elementos da natureza, não? E esses elementos são água, fogo, terra, ar e éter. E água. Isso, terra, água, terra. Fogo, terra, ar. Isso. E metal. Exatamente. Éter. Exato. Isso. E a combinação desses elementos é o que vai formar características de Pitta. Vamos supor, Pitta é mais terra e metal, o Kapha é terra e fogo, o Vata é ar e éter, ou metal, sei lá. Mais ou menos assim, eu não sei nada, mas alguma coisa que eu li. Então, conforme as características, não, que cada elemento tem, seria a composição e que você pode reconhecer. Não? Eu tenho 5 elementos dentro do meu corpo, não? Mas tem uns que predominam mais do que o outro. Então, vamos supor, eu tenho mais terra e mais fogo, então minha característica é um Kapha. Mas eu tenho o fogo com a água, vamos supor, então eu tenho Pitta, mas entre Pitta e Kapha, eu tenho mais Pitta que Kapha, vamos supor. Eu tenho mais água, mais fogo que de repente terra e fogo, não sei lá. É isso? Sim. É isso, perfeito, exatamente. Como que se forma? São 5 elementos, ou 5 fatores. Em sânscrito, a gente chama de Mahabhuta. Maha são os grandes, e Buda é elemento. Mahabhuta. Os cinco fatores, eu vou exatamente o que você disse, eu só vou pôr numa outra linguagem para poder ter uma base para dizer o que eu quero dizer.
é o fator espacial ou etérico, que é o espaço que eu estou ocupando agora. O meu corpo ocupa um espaço e um tempo nesse mundo. Eu estou no aqui e no agora. O aqui é o efeito, é o lugar, é o espaço que eu ocupo. Então tem um fator espacial que o corpo ocupa. Tem um fator aéreo. Tem um fator temporal, térmico, vou dizer térmico, que está associado ao fogo, metabólico, um fator que transmuta. Tem um fator líquido e tem um fator sólido. Por quê? Porque o fogo e a terra também é formado de 5 elementos. A água também tem 5 elementos. Lógico. A água tem um elemento. Se você pega a água e congela ela, o elemento sólido sobressai sobre o elemento líquido. Se você deixa a água e esquenta ela, deixa ela na temperatura natural, o fator líquido se sobressai sobre o fator sólido na água. E se você aquece a água, o fator gasoso se sobressai sobre o fator líquido, sobre o fator sólido. Mas a água, ela é as 3 coisas. Dependendo do estímulo que ela recebe, ela pode ter o fator sólido ressaltado, o fator líquido ressaltado, ou o fator gasoso ressaltado. Mas ela sempre é os 3. E assim somos nós também. Até porque mais de 80% do nosso corpo é água, né? E como que são formados esses 3? Como que se chegou a esses 3 biotipos? Eu vou usar a linguagem de biotipo ou humores biológicos. Humores biológicos é a terminologia que é usada nos textos clássicos, pelas características. Então, eu não consigo ver vata, pitta e kapha, mas eu consigo olhar os atributos dele. Por exemplo, vata é seco, tem movimento, é frio, áspero, duro. Então, o que no meu corpo é áspero, duro, é a formação óssea. Tem ar. Então, o que está sendo, o que se pega? O espaço, quando o espaço se junta com o fator gasoso, isso se forma vata. Quando o fator líquido se junta com o fator metabólico, com o calor, que é representado, simbolicamente foi representado pelos naipes ayurvédicos no fogo, se forma pita. E quando o fator líquido se junta com o fator sólido, se forma kapha. Então, como que é kapha? Kapha é pegajoso. Pensa nos atributos da água com a terra. Como que a água com a terra é o barro. Como que o barro é? O barro é viscoso. O barro tem o aroma do barro próprio, que não é fede. Quer dizer, depende da terra, não é fede nem cheiroso, mas viscoso, cola. O fator de pita, metabólico, o fator do calor, o que ele é? Ele é penetrante. Se você pega a luz e coloca num isofilme no seu carro, a luz penetra o isofilme. Pita também, pita é penetrante. Pita é um fator de transformação, como o fogo. Pita é quente. Então, por exemplo, numa azia, eu tenho uma azia, sobe o refluxo doce. O que está subindo? Kapha. Kapha é doce. Sobe o refluxo, aquele que fica queimando. O que está subindo? Pita. E o que isso interfere? Na forma como eu vou tratar. Desculpa, porque não adianta... Cortou um pouquinho. Você poderia repetir? Quando você tem um refluxo... Por exemplo, vamos pegar um exemplo, só para poder ficar mais claro. Eu estou preocupada com o horário, Sérgio, que já vai dar 1h. Tenho medo que corte aqui o Instagram. Então, se cortar, já fica o nosso boa noite breve. Pois mas aí e nosso próximo encontro para continuar com esse papo que está delicioso. Maravilha, então. Sim. Então, aguardo continuar falando do refluxo. Pois não. Então, eu queria agradecer o convite
né, Lene? Fica aberto para uma próxima oportunidade para a gente dar continuidade no... A gente acabou falando das bases ayurvédicas, né? Ela ficou junto com a insônia. Espero que de alguma forma tenham podido contribuir e trazer algumas considerações que colaborem nesse processo aí que você está se dispondo a passar. Com certeza. E aí eu agradeço todas essas pessoas que estavam aqui nos assistindo e que pode, qualquer dúvida que elas tiverem, não te procurar, Sérgio, pode? Sim, claro. Esse Mazitelli, não? @ esse Mazitelli, que eles encontram no teu perfil e que você é instrutor, não? em yoga, em Ayurveda, tem uma série de graduações, não? Que podem... e todas são terapias que integram ao conhecimento, à saúde do ser humano, tanto física, emocional como espiritual. E resumindo, não, a importância que as pessoas precisam realmente pensar, não, de que da mesma maneira que a gente faz planos ou se planifica o seu dia, não, das atividades que precisa, não? Atividade física, que o corpo deveria começar com uma atividade física, acordar com um movimento, não, que vai deixar uma mente muito mais esclarecida e com uma energia muito mais positiva e vibrante para trabalhar, se alimentar bem, não? E a importância, não, do descanso, do dormir. E que isso também deve ser programado. Tentar que todas as noites dormir praticamente dentro do mesmo horário, no máximo com uma diferença de meia hora, não? E acordar sempre no mesmo horário. E de preferência, não fazer cochilos no meio do dia. Então, é muito importante isso, se programar para dormir. E o nosso corpo é um corpo que está acostumado a hábitos. Nós criamos esses hábitos. Assim, da mesma forma que nos habituamos a fazer um exercício, nos habituamos a alimentar dentro dos mesmos horários, nos habituamos também a dormir, e essa importância, não? Então, faça um mapa do seu sono, eu aconselho, obviamente, não? E coloque que horário você foi dormir, quanto tempo você ficou na sua cama, quanto tempo levou depois que você esteve na sua cama para pegar no sono. Outra pergunta, eu dormi a noite inteira ou eu acordei 1, 2, 3 vezes na metade da noite? Anote isso. A que hora acordei? Assim que eu acordei, eu levantei ou assim que eu acordei, fiquei na cama? Pus o despertador 5 minutinhos mais, 10 minutinhos mais... Ou não pus despertador, mas eu fiquei mexendo no celular, sei lá, mais de meia hora. Gente, tudo isso é muito importante que você tenha esse mapa. E também, eu não sei, me corrige, Sérgio, se na hora que você acorda, é bom você ficar na cama. Eu acredito que assim que teu corpo acordou, é importante se despreguiçar, acordar os músculos, movimentá-los, não? Porque muitas vezes
como o nosso corpo esteve em uma posição de descanso e relaxado, a gente levanta abruptamente da cama e pode se machucar, pode cair. Então, acorde com o movimento, depois levante, mas levante e não volte para a cama, por mais tentadora que ela seja. É isso? Perfeito, concordo com tudo que você falou. Não fica na cama, acordou, e se acordar no meio da noite, aquela segundo tipo que eu falei de sono, que a pessoa não aprofunda o sono, ela acorda várias vezes durante a noite, não levantou, acordou durante a noite, não briga com o sono tentando dormir novamente. Levanta, escuta uma música, faz alguma coisa que tira aquele padrão mental, compra um leitinho de vaquinha feliz, não o de caixinha, e toma o seu indutor do sono, leite com um pouquinho de açúcar mascavo. Toma, dá uns 10 minutinhos, fica pelo menos 20 minutos fora da cama antes de voltar. E acordou, levanta. E eu acho que o que você acabou de colocar, Helena, fecha com o que a gente falou no começo da live. Autoobservação. Como eu estou, como o meu corpo está. E só deixar uma ferramenta aqui, quem quiser, tem no Google, dá um Google no teste de latência múltipla do sono. Tem sites hoje que já fazem esse teste online. É meio que auto-explicativo. E te dá o resultado. Mesmo que não for muito preciso em alguns aspectos, mas são ferramentas que ajudam nessa auto-observação. E hoje, os smartwatch hoje já vem com programas que fazem uma espécie assim, polissonografia. Claro, não é igual no campo de polissonografia, mas te ampara e te dá ferramentas para você ter esse exercício que você estava colocando de autoobservação. É isso. Acho que é isso que eu tinha para dizer. Pois é muito, muito importante isso. Hoje a gente conta com muitos recursos, não, para ter esse controle do sono, saber quantas horas dormiu. Então, resumindo, faça o ambiente para o sono, que esse seja pura e exclusivamente para dormir, não? E namorar, que ninguém é de ferro, não é gostosa. A cama seja para isso, que o quarto seja para isso, não? Exatamente. E pense, por exemplo, eu estou trabalhando, para quem tem ali umas pessoas que eu não conheço, não? Eu estou trabalhando com relação à obesidade ou ao sobrepeso e também com aquelas pessoas que têm dificuldade de engordar. E o quanto que o dormir bem e as horas necessárias é importante. Eu estou fazendo todo um trabalho, um estudo, porque eu não dou dietas, eu não digo o que você tem que comer, não é essa a minha função, porque eu não sou nutróloga nem nutricionista, eu apenas sou uma terapeuta, uma consteladora familiar, que eu percebo que os motivos que nos levam à obesidade são milhões, mas tudo inicia e começa com o amor e o respeito ao nosso corpo. E amar e respeitar o nosso corpo é também escutar as necessidades do nosso corpo. E uma das necessidades do nosso corpo é descansar, dormir. Mas esse dormir tem que ser proveitoso para que todas as funções sejam recarregadas, reprogramadas, como se diz, não? A gente carrega as baterias quando está dormindo. Você teria algum alimento que pode nos indicar, por exemplo, Peraí, antes de falar do alimento, outra coisa, Sérgio, que você não falou com relação ao yoga,
é a meditação. O quão é importante a meditação para esse equilíbrio, não? E a gente, principalmente antes de dormir, a gente entrar em um estado meditativo que ajuda, não, a combater a insônia. Então, eu vou falar de forma geral um pouquinho. Então, no final algumas recomendações. Em relação à meditação, o Ayurveda reconhece 4 estados, que é o estado de sono, o estado de vigília, o estado de sono profundo e o estado de meditação. Então, no estado de vigília é o estado acordado, o estado de sono é o estado que você chega no sono REM, que é quando você aprofunda. O sono profundo é o que muita gente chama de meditação guiada, tem na internet, consegue trazer a respiração para o diafragma, tem um padrão de relaxamento no corpo. Pode ver, por exemplo, tem uma diferença do sono para o sono profundo. Por exemplo, a pessoa com bruxismo. No sono, ela pode dormir com tensão muscular e está dormindo. E está no sono REM. E o sono profundo é um sono que relaxa o corpo. É o Nidra. No yoga, em sânscrito, se chama Nidra. Yoga Nidra. Yoga Nidra é esse sono yogi. Que, além de restaura, mas restaura e traz também o relaxamento. No terceiro, no quarto estado, é o estado meditativo. A meditação, e aí com o tempo, ela é uma forma de descanso em vigília. Então, você pegar um meditador experiente e colocar, medir os aspectos fisiológicos dele, fazer a polissonografia, vai apontar que ele está dormindo, mas ele está acordado. Batimento cardíaco, temperatura corporal, pressão arterial. Diminui o batimento cardíaco, diminui temperatura corporal, diminui pressão arterial. A polissonografia vai acusar que ele está dormindo, mas ele está acordado. Então, quando o pessoal alcança esse grau, que consegue ter... Na Ayurveda, falam que a forma mais nobre de descanso é a meditação. E essa pessoa consegue, por conta disso, ter um tempo reduzido de sono. E se reparar. Mas isso são grandes mestres iluminados, não é a nossa realidade aqui. A meditação, para nós, o que ela pode trazer é esse estado de nidra, de relaxamento, que pode funcionar como indutor do sono. Mais das vezes funciona como indutor do sono. Então, a pessoa ela já vai entrando, como eu disse, qual seria o ideal? Janta pelas 7, esse é o ponto ideal. Não é o que acontece. Janta pelas 7, por volta das 9, vai para o quarto e se prepara para dormir. Faz esse relaxamento. A respiração, Chandranuloma Viloma. Você inspira pela narina esquerda, tampando a narina direita. Conta até 4, inalando, prende o ar 4 e solta pela outra narina 4. Inspira de novo, sempre inspirando pela esquerda e soltando, não alterne. Porque a ideia não é equilibrar, a ideia é acalmar e resfriar. Então, essa respiração é uma respiração calmante. De alguma forma, que para quem tem... Quando a gente fala daquela pessoa que tem dificuldade de pegar no sono, isso vai se manifestar de 2 formas. Ou a pessoa vai ficar com um pensamento muito acelerado, pensando em várias coisas, saltando daqui para lá. O que eu tenho que fazer amanhã? Tem que fazer aqui, tem que ser que lá, minha mãe, meu pai, meu sobrinho, meu cachorro, meu carro, quebrou, tal. Ou ela vai ficar fixa em um ponto. Ah, meu chefe, o que ele fez hoje para mim, amanhã eu pego isso. E ela fica nesse pensamento obsessivo. Então, tem que esquecer do controle das coisas. Não? A gente tem a esse processo de anuloma viloma vai ajudar a trazer, a acalmar a pessoa. A ela sair desse estado de agitação. E conseguir ter os alimentos de sabor doce, em geral, funcionam bem como indutor do sono. Como eu disse, o leite com açúcar mascavo, leitinho morno com açúcar mascavo,
A criança faz isso. A mãe, naturalmente, instintivamente, dá o TT para a criança. E esse TT da criança funciona como um indutor do sono. Porque, sem querer também trazer muita questão provética, mas tudo que agravar o CAFA vai funcionar bem para o sono. Desde que não seja excessivo e calcium. Então, na quantidade certa, funciona como um indutor do sono. Ok, obrigada, Sérgio. Vamos, eu agradeço todas as pessoas que estão aqui, que ficaram até agora com a gente. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, aproveitando que o Sérgio está aqui. Também comunicando de que vocês podem entrar no perfil dele, no arroba, não? Macitelli, e que ele pode esclarecer. E bom, muito, muito obrigado, pensando de que hoje aqui é feriado, não? E que as pessoas se dispuseram a participar e a estar com a gente. Agradeço pelo carinho. Obrigada, Sérgio. Boa noite, minha amiga querida Lígia. Foi muito, muito bom a sua presença, todo o conhecimento que você passou para a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Estou disponível para acrescentar aí o que puder no seu processo, né? Exatamente. E aí depois, qualquer coisa, já podem sugerir vocês outro tema para a gente tratar junto com o Sérgio. Tá bom? Maravilha. Dentro da parte ayurvédica e a parte do corpo, de uma forma saudável, para a gente ficar sempre conectados. Conectados aqui e conectados com o nosso corpo. Então, muito, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Tenham uma linda noite, uma linda quinta-feira. Prestem atenção, sem cafés, sem chá, porque também tem muita cafeína, não? Sem refrigerante, sem bebida alcoólica. Sem bebida alcoólica, porque isso também perturba. Comidas muito pesadas, muito elaboradas. Tentem que seja algo quente e leve, não? Para a gente poder ter, mesmo sendo verão, não? Ativar o nosso fogo digestivo e ter uma boa noite de sono, com leveza. Obrigada, obrigada, obrigada a todos vocês. Obrigada, Sérgio.